isso eu defendo. O que é o bom marketing, o marketing ético, vamos chamar assim? É o marketing que está levando as famílias a consumir produtos ou serviços relevantes para a sua expansão produtiva ou de bem-estar, que no limite vai refletir na sua expansão produtiva. Ok? Isso na minha cabeça é bom. Ou seja, vender para quê? Ítalo, então se for assim, não tem como vender, porra, viagem para, sei lá, Indonésia, porque ninguém precisa disso, né? Não é isso que eu tô falando. Então é o seguinte, olha, viajar para passar férias na Indonésia, acho que pode ser muito bom, pode ser muito produtivo para algumas famílias, não para todas, né? Esse é o ponto. Então, na minha visão, o marketing sustentável, o bom marketing, é o marketing que não tenta pegar demandas de outras empresas. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho um par de produtos aqui, ok? Que eu sei que eles de fato vão ser bons para algumas famílias, não para todas. Eu vou focar o meu marketing naquelas famílias que eu sei que para elas aquilo é bom. Até do ponto de vista prático isso é muito relevante, porque, claro, se eu vendo um produto e você põe na gaveta ou não gosta, o meu NPS cai. Você vira um detrator do meu negócio, né? No tempo, se eu só estou vendendo para botar dinheiro no bolso e você está falando mal de mim, eu estou falando mal de mim, eu sou um aventureiro. Eu tô fazendo merda. Eu não sou empresário, eu sou um estelionatário, porra. Né? Não é isso? E acontece, a gente conhece gente assim, eu conheço gente assim, pô. Falei, cara, beleza, o cara tá fazendo caixa. Mas é um estelionatário. Aí é coisa dos valores de cada um. Você tem que ter os seus valores, eles não é que sejam negociáveis. Eles são negociáveis, mas assim, negociável do ponto de vista prático também. Não tô falando de coisa abstrata teorética, não. Tô falando de coisa real, desde o ponto de vista da saúde financeira do negócio mesmo. O bom marketing não é só marketing, ele não é só porque ele é bom, porque ele é moral ou ético desde o ponto de vista abstrato ou religioso. Até porque as coisas abstratas e religiosas, quando são verdadeiras, elas têm uma implicação direta e real com tudo quanto é concreto e tem raiz. E tem peso e cheiro, né? Quer dizer, abstrações sozinhas não servem para nada. A abstração ela é boa quando ela se refere a um conceito que tem implicações no mundo prático, né? É disso que eu estou falando. Então, pronto. Eu estou falando é o seguinte, o marketing ético ele é bom para a manutenção da tua empresa no tempo também. Deu para entender por quê, né? Você vê, você deu exemplo de uma empresa recente, né? Pode fazer o que for, quebrou, né? Ah, mas o pessoal botou um monte de dinheiro no bolso. Exato, botou. O pessoal, não a empresa. Esse é importante, tem que saber o que você está querendo fazer também. Eu quero enricar sozinho na minha pessoa física. Beleza, cara, tua reputação vai pro saco, você não vai fazer mais negócio. Você vai pra turma dos bandidos. Você continua conseguindo fazer negócio, né? Bandido faz negócio, pô. Mas é evidente, os bandidos não estão submetidos ao ordenamento jurídico do Estado. No tempo, eles sempre perdem. A menos que eles tomem o Estado. Aí é uma outra história. Né? Mas também na escala global eles perdem. A gente conhece o Estado latino-americano recente, a Venezuela. Né? Então, tem uma sanção específica de um presidente que... Não estou falando que na origem ele é bandido. Eu conheço pouco a história da Venezuela para ficar falando assim. Também não gosto de falar de orelhada porque o blogueiro de direita falou alguma coisa. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas... a questão é, ele está excluído de fato das relações comerciais globais, porra. Pelo motivo A ou B, de modo justo ou injusto, quem tá certo ou errado, olha, a aparência é essa. E meio que a notícia que se chega é essa, né? Então é isso, quer dizer, tanto a pessoa física quanto uma empresa, quanto um Estado, se eles produzem ou fazem o seu marketing excluído do ordenamento jurídico e da ética e da moral, eles, no limite, eles vão estar se excluindo dessa própria cadeia, da própria cadeia de mercado, do próprio ciclo econômico. Num dado tempo isso vai acontecer. O Estado sempre vence em uma medida. O Estado ele tem uma liberdade de fazer guerra e taxar que as empresas, por mais poderosas que sejam, as pessoas físicas, por mais poderosas que sejam, não têm. Né? Você pode pegar as grandes empresas globais, BlackRock, pega o que você quiser. Elas vivem da benevolência do exército americano. Para pensar, no limite, o grande poder do mundo é o poder de matar, porra. Claro, quem tem mais arma e tiro para dar, ganha. A BlackRock BlackRock, né, grande empresa de trade financeiro, acho que ela opera 15 tri dólar. Marca o Brasil. Então, o lastro da economia
o lastro da economia na prática vai para a ponta do fuzil. O lastro da economia na prática é o metal, forjado e afiado. É a espada. Esse é o lastro da economia. É de fato. Forjado e afiado. Esse é o lastro da economia. Sempre. Claro, se eu tenho, sei lá, um bando de gente aqui, forte pra burro, e você tá... Eu vou deixar, né? Até a hora que eu não quiser. Então você vê esse sujeito que é toda hora... Tá toda hora na berlina, tal do Eric Prince. Vocês conhecem ele. O Eric Prince é o fundador da Blackwater. Não é BlackRock, é Blackwater. É uma empresa de mercenários. Isso é constitucional? Isso pode. Alguns países do mundo podem. Então, tá fazendo uma guerra lá no Afeganistão, lá no meio da África. Um estado em concreto não quer participar daquela guerra diretamente, contrata um mercenário para fazer a guerra por ele. Tá? Então tem um sujeito que é o sujeito que opera a maior empresa do mundo de mercenários, chamado Eric Prince. Eu já troquei um e-mail com ele uma vez. E aí, esse sujeito, ele tem mais armamento e soldado alistado do que a maioria dos países do mundo. Então, é uma pessoa física sozinha, ele tem blindado, tem jato, tem lança-míssil, lança-granada, ele tem os fuzileiros navais de diversos países que estão na reserva, mas são jovens, né? Ex-fuzileiro americano, fuzileiro francês, fuzileiro... Estão alistados no exército particular dele. Esse cara faz a guerra que ele quiser, entendeu ou não? Esse jeito sozinho, se ele quiser, ele toma o Brasil. Claro que é o que eu estou dizendo. Ele vai tomar o Brasil. E depois vai cair, porque aí vem um poderio maior. Mas é sempre o poderio maior, é a balança. E aí não é só o poderio maior, é o poderio maior em contra outros dois fatores. A possibilidade de união dos outros poderios menores e uma coisa também que é inescapável, chamada território. Isso é uma coisa que está sempre na balança de guerra. Quando a gente vai estudar a dinâmica de guerra, tem um agente que venceu muitas, chamado neve, cordilheira, ventania, chuva. Você vê, o dia D, o próprio desembarque na Normandia, ele só deu certo porque São Pedro resolveu fazer parar de chover e ventar. É óbvio, os canadenses e sobretudo os canadenses, mas os canadenses e os americanos não conseguiram desembarcar na Normandia 40 minutos antes. Tava uma ventania, uma onda do cacete, o pessoal olhou e falou, fudeu, perdemos. E meio que era o último recurso humano, militar que havia no Ocidente contra a expansão nazista, né? Então eles desembarcam na Normandia porque parou de chover e ventar, porra. Depois você tem as teorias geopolíticas do Heartland e da talassocracia. Se vocês estão acostumados com isso, sabem do que eu estou falando. Então, existem certos territórios no mundo que só podem vencer guerras se expandirem a sua armada naval. Ou seja, navio. São os países que dominam os mares. Isso chama-se talassocracias. Talos é água, né? O mar em grego. E outros países que têm que dominar a expansão territorial física. É a teoria do Heartland. E há teorias que põem isso, por exemplo, a teoria o grande teórico do geopolítico da Rússia, recente, né, o Dugin, ele é um sujeito que fala, olha, claro que ele vai falar isso, porque ele é russo. Ele vai assim, os países que dominam Heartland dominarão o mundo. Óbvio que a Rússia não tem mar, porra, só tem terra. Então, é claro, toda tentativa de domínio bélico russa é através de infantaria. Só que a Rússia está muito mal das pernas, porque quando ela vai tentar dominar a Ucrânia, que está do lado dela, não consegue. Isso é ridículo, né? Você imagina se a Rússia vai conseguir fazer guerra com a América, com os Estados Unidos, que tem 2 oceanos. O grande poderio americano hoje, se você parar a pensar, do ponto de vista geopolítico, bélico, é porque eles dominam as 2 costas. Eles dominam os 2 mares, porra. Né? Não tem nenhum outro país hoje nessa posição estratégica privilegiada. Não tem. Pode fazer as contas. A gente aqui ia falar, então beleza, por que a gente não anexa o Chile, porra? Porque tem um negócio chamado cordilheira. Você já viu a cordilheira dos Andes? A América do Sul, ela não conseguiria ser uma potência bélica global nunca, nenhum país da América do Sul. Porque a gente não tem o Heartland, ou seja, a gente não está no centro do mundo, ou seja, no centro da Europa, que aí a gente consegue dominar os mares, expandir, dominar os mares, você vai fazer a fusão do Heartland com a talassocracia.
E a gente não tem a possibilidade de dominar os dois mares, porra. Não tem. Ah, por que você não anexa então a Bolívia e o Equador? Porque a gente tem uma coisa que é um deserto verde também. Tem tipo um Saara chamado Floresta Amazônica. Que é de muito difícil transposição. Então, aí você volta pro Heartland que sempre foi, que era, vamos lá, por que Roma foi Roma? Porque Roma tinha o domínio dos dois mares conhecidos da época, né? Você tem toda a parte de cima do Mediterrâneo, a parte de baixo do Mediterrâneo, e você tem acesso à parte superior da Europa. Então, a Itália estava numa posição muito privilegiada mesmo. Faz todo sentido que se ela desenvolvesse o seu equipamento bélico, ela fosse dominar o mundo, porra. A Mongólia é a mesma merda. A Mongólia, porra, ela tá no Heartland da Ásia. Quando a Mongólia consegue fazer uma pequena alteração de tecnologia bélica, que é utilizar cola de peixe para colar duas varas de madeira, fazendo com que o arco multiplicasse por 10 a sua potência em libras de força. Foi isso que o Gengis Khan pega naquela época. Ele pega uma tecnologia nova de produção de material bélico. Né? Havia um arco que era o arco francês, o arco europeu, que é uma merda de arco, se você quebra, se você puxar muito forte, quebra. Eles conseguem fazer uma coisa que eles pegam duas varetas de madeira e colam no meio com cola de peixe, um com o outro, fazendo um tipo de amortecedor e dando mais elasticidade ao material, né? Então, dois pedaços de madeira agora mais finos, portanto mais flexíveis, eles estão absolutamente unidos e com força pela cola de peixe, podendo se dobrar muito mais. Eles dominaram todo o território. O grande império mongol vai... Claro, você está no Heartland e tem um avanço tecnológico. Então, agora você tem os Estados Unidos, que domina a inteligência artificial aplicada à guerra, e tem os dois mares. Então, beleza, cara, você pode apostar contra a economia americana. Se você vai apostar contra a economia americana, eu apostaria. Mas você tem, no limite, a garantia do metal afiado na mão deles, porra. E o ponto é esse. A economia americana está menor que a chinesa, dependendo do cálculo que você faça. Se você fizer o PPP, né, que é Pair Purchase Power, né, quando você vai fazer... São dois tipos de cálculo que você pode fazer em macroeconomia para ver comparação de PIB, de poder econômico. Então, dependendo do cálculo que você faça, os Estados Unidos têm 29 tri dólar e a China tem 39 tri dólar. Dependendo do cálculo, é o contrário. Beleza? Se você pareia o poder de compra, a China já passou os Estados Unidos desde 2017. Portanto, tem mais poder econômico. É evidente, toda a economia da China está virada como num cenário de guerra. Você tem a união de todo... Você tem a unidade do Estado falando produza. Os Estados Unidos não é assim. Você tem uma parte dos Estados Unidos que está vivendo, meu irmão, o sonho americano ainda. Quer dizer, vamos lá. Estados Unidos. Atenção, eu nem sou pró-americano, hein? Só para deixar bem claro aqui, eu nem gosto da América, mas é o que é, essa é a descrição dos dados, é essa. Então você tem um poderio bélico muito maior. Não só por quantidade de arma, mas por domínio territorial. Perfeito? Isso nos Estados Unidos. E depois a economia americana não é uma economia de guerra ainda, guerra econômica. Ainda se produz um monte de quinquilharia nos Estados Unidos, porque as pessoas gostam. A China não produz nada porque o seu mercado interno gosta. Você não tem um chinês que gosta de semicondutor. Foda-se o chinês para a China, entendeu ou não? Então, essa conta também do pátio produtivo em atenção ao mercado interno ou ao mercado externo para dominação, ela é muito relevante para fazer conta de poderio. A Alemanha nazista perde a guerra porque o Hitler não quis fazer... Bem, por mil motivos, né? Mas esse é um motivo decisivo para o econômico. O Hitler, em um certo momento, não quis causar uma propaganda interna negativa, falando o seguinte, para de produzir shampoo, porra. Produz bomba. É a noção da guerra total. Ele vai fazer isso muito tardiamente, onde ele já tinha perdido as minas, a extração de minério. Então, quando ele converte todo o pátio interno para produção bélica, para produção externa, já era tarde demais, ele já tinha perdido o abastecimento de recursos. O que eu quero dizer é o seguinte, os Estados Unidos ele está numa fase que, porra, a economia não virou para guerra econômica. O Trump tá fazendo um pouco isso, meio que foda-se, eles vão comer mel. Quem precisa de mel? Quem precisa de manga? É muito engraçado. Ah, porra, o americano vai ter inflação porque não tem manga, não tem mel. Digo, foda-se, né? Digo, se você está imaginando de fato reestruturar o Estado para voltar ao domínio, é necessário que a economia passe por qualquer coisa que tenha cheiro de guerra também.
que é a China há 50 anos. Aí, Medina, ali, ó, peguei. Voltando aqui para o início da reflexão, você falava sobre os empresários serem agentes financeiros também, né? E acho que, em última instância, o Alan deve ter uma experiência bem consistente, né? Mas o ponto você precisa, ao operar financeiramente, como você falou, estou vendendo a prazo para a empresa, você precisa saber gerenciar esse risco, né, de crédito melhor do que o cartão de crédito faz, né? E ter o poder, em última instância, inclusive o poder da espada para fazer com que aquele dinheiro seja pago, né? Então, você falou no início ou no meio da tua palestra que vinha pensando muito sobre isso, né? Eu queria saber se tem algumas ideias mais práticas nesse sentido, né? Porque, em última instância, você tem que... A tua renda financeira vai ter que ser maior que o custo financeiro quando você está lidando com essa troca. Mas, assim, claro, uma coisa assim, vamos supor, se eu vendesse tênis, que, porra, meu, tem que importar da China, tem uma mercadoria, entende? Eu invisto na mercadoria. Eu talvez pensasse nisso daqui 10 anos. Eu vendo login e senha. É curso EAD. Entende? Quer dizer, o risco embutido a tomar... Entende ou não? O risco de crédito, a conta no... Porra, tô simplificando um negócio que é uma conversa técnica que a gente tem lá dentro, né? Mas digo assim, simplificando muito o risco que eu tenho que operar quantas pessoas poderiam comprar à vista e me pagar, ou o risco tá com o Visa, se eu transfiro para mim, eu ganho ou perco. Porque o risco do calote em si, ou da inadimplência em si, para mim, eu não tenho... Eu excluo da minha balança o investimento em produto. Né? Eu não preciso plantar, colher e vender. No caso, se ele não pagou, como antes, eu fico como eu o seu custo não tinha aumentado. Nesse sentido, isso simplifica, para o meu caso, o pensamento já prático de fazer a coisa acontecer. Nesse sentido, se assemelha um pouco, talvez, a questão da garantia no produto digital. Você dá a garantia que você devolve o dinheiro lá em 7 dias ou 30 dias. Mas você não produziu, já está produzindo, entende? É outra mais pessoas vão comprar, porque você facilitou. Eu estou vendo uma televisão, um carro, que se esse negócio morre, puta, tem que acionar o Estado de Direito para poder, porra, pegar o bem que estava alienado, porra, já está depreciado, sei lá, é um risco. E ainda, mesmo calculo banco, é só ver banco brasileiro. Aqui, vamos lá, tem outras duas coisas, mas... você tem que vender algo que é menos escasso que o dinheiro, né? E a questão as taxas operadas no Brasil, elas são... É escandaloso, né? Quer dizer, você vai ganhar. Dá pra entender, né, o que eu tô querendo dizer. Eu tô falando em macro número, né? Eu tô falando em projeção, eu tô falando em... Isso que eu tô falando. E depois você... Claro, aí tem que ver os operadores. Score de risco, né? As pessoas têm score de crédito. Depois tem uma outra coisa que eu não sei se a gente tem acesso ou não, que é o registrato, que é mesmo que o sujeito pagou lá no Serasa e zerou, o score dele tá positivo, existe no Banco Central, existe uns registros, registrato, que é o teu nome continua sujo no Banco Central, mesmo que você tenha pagado todas as suas dívidas, né? Isso também viabiliza um pouco depois você conseguir tomar crédito em algumas praças. Eu não tenho ideia do que eu estou falando. Digo, eu sei do que eu estou falando, mas não tenho ideia de como se opera. Aí eu monto um time que está vendo isso para mim, tá? Então, o time está montado, está correndo aqui dentro. Aí me atualizam, eu vou chutando para um lado para o outro, né? Digo, vou balizando a coisa. Agora, no meu caso é isso, é bem óbvio até, as pessoas já compram a prazo comigo. O volume não é irrelevante. Eu posso não ter capacidade prática, financeira para fazer a passagem. Agora, que faz sentido, faz, né? Eu posso não saber fazer, não conseguir fazer ou não ter bala na agulha para fazer. É outra história. Poderiam comprar mais. Acho que sim. Da flexibilidade. É isso. Então, é meio onde a gente está aqui, entende, Medina? Tem um case no mercado que é emblemático, da família da Arapuã, quem lembra aqui da Arapuã? Que foi uma rede que liderou o mercado brasileiro. Os dois filhos do fundador se formaram nos Estados Unidos, o seu Cimeira Jacó, voltaram para o Brasil com a tese do crédito americano. A empresa triplicou de tamanho em um ano. Ela foi eleita a princesinha do varejo na Exame em 95. Em 96 eles quebram. De tanto que vendeu. Só que eles vendiam num modelo de mentalidade de crédito americano no mercado brasileiro que tinha acabado
de anexar o plano real, É. o brasileiro ainda não sabia lidar com o valor do dinheiro. Você imagina uma empresa que quebrou, triplica de tamanho e quebra em um ano uma rede de 1.000 lojas porque não soube gerir esse processo do crédito. Então é a maior oportunidade, mas é um negócio É claro que é. que você precisa se aprofundar bastante. E acho que Todo negócio que entende esse jogo de ampliação de capacidade É. de crédito exponencia. Que bom, eu acho que boa.